Hoje nós estamos felizes, o Padre Eduardo, a irmã Luísa, acolhendo os queridos salvistas aqui conosco, pedindo para que o Senhor os abençoe sempre. E agora vai trazer a palavra de Deus para nós o Padre Eduardo José. Eu quero ser curado é o tema. Todos nós precisamos da cura. Jesus quer nos curar. Eu quero. Temos que abrir o coração. Então eu chamo o querido Padre Eduardo José. Nós vamos cantar com o Ministério Salvista, pedindo para o Senhor usar da sua voz, de todo o seu ser, para trazer a palavra, a cura, a libertação para cada um de nós. Obrigado, Padre Eduardo, pelo seu carinho. Obrigado pela sua presença, de todos os salvistas nesse domingo. A gente canta e louva o Senhor, preparando para a sua pregação. Amém, Padre. Obrigado. Vem, Espírito Santo, vem, Sopra sobre nós. sopra sobre nós. Cante isso. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, sopra sobre nós. Vem, sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Nós acabamos rezando e pedindo: vem sobre nós, Espírito Santo, sobre mim, sobre você que nos acompanha em casa pela rede Século 21, pelo YouTube, por todos os canais que aí estão disponíveis para essa evangelização. O Espírito Santo, ele tem poder de refazer todas as coisas. O Espírito Santo, o dia que foi derramado no cenáculo, os apóstolos estavam vivendo como mortos-vivos. Estavam vivendo numa situação que, incapazes de saírem do cenáculo para viver a vida de Deus, para viver aquilo que Jesus já havia prometido, aquilo que Jesus já havia dado como ordem de sair e anunciar o Evangelho. Estavam com que mortos, presos. O cenáculo tinha se transformado num grande sepulcro, porque os discípulos, com medo, paralisados pelo próprio medo, e quando o Espírito Santo foi derramado, todas as coisas foram transformadas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje: derramar sobre nós o seu Espírito e transfigurar-nos, tirar-nos daquela situação de desfiguração que as situações do dia a dia, a própria vida, as escolhas e tantas coisas que acabamos vivendo foram nos deformando e roubando de nós a imagem e semelhança de Deus. Então hoje essa palavra é para você. Essa palavra que nós vamos proclamar e que já está acontecendo, porque a palavra é o próprio Jesus. Então aquilo que nós proclamamos agora está acontecendo nesse momento. O que Jesus fez por esse homem que nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura é o que Ele quer fazer por mim e por você já nessa manhã de domingo. Nesse horário que o Senhor reservou para mim e para você. Então você que me acompanha pela rede Século 21, você que está aqui, você pode pegar a Sagrada Escritura lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, já no versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Nós estamos pedindo ao Senhor que essa palavra se cumpra agora no meio de nós. Senhor, eu estou pedindo que na medida que a Tua palavra for sendo proclamada, que aconteça agora conosco aquilo que aconteceu na sinagoga em Nazaré, que ao acabar de proclamar a palavra, o Senhor disse que aquilo estava acontecendo, se cumprindo no meio do Teu povo. Eu estou pedindo, cumpra essa palavra e cura-nos. Tira-nos, Senhor, desse estado de desfiguração.
e transfigura-nos, devolva a nós aquela imagem e semelhança que acabamos perdendo por causa de uma lepra espiritual, por causa das nossas escolhas erradas e por causa de tudo aquilo que deforma a tua imagem em nós. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu da montanha, que montanha é esta? Jesus tinha acabado, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus tinha acabado de fazer o sermão no Monte das Bem-aventuranças. Então nós vemos aí o capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Então quando Jesus descia da montanha, uma vez que ele já tinha inaugurado o seu reino e anunciado qual era a nova lei do seu reino, todas as bem-aventuranças e todo o sermão da montanha, a Bíblia vai dizer para nós que grandes multidões o acompanhavam. E o evangelista faz questão de trazer isso, que grandes multidões o acompanhavam para nos preparar para o que vai acontecer agora. Porque na cultura bíblica, nessa época bíblica, as multidões fugiam dos doentes, fugiam da impureza. Havia na cultura bíblica uma lista de impureza que os judeus fugiam dela. A pior delas era a impureza devido ao toque a um cadáver. Era a pior de todas as impurezas, a impureza causada pela morte de alguém. Ao tocar num cadáver, a pessoa ficava impura. A segunda pior das impurezas era a impureza causada por um leproso. Então o evangelista faz questão de dizer que uma multidão acompanhava Jesus para nos preparar para o que vai acontecer agora. E nós podemos imaginar essa multidão fugindo, correndo, ao ouvir sinos tocando, ao ouvir um grito de alguém que era obrigado a gritar por 3 vezes impuro, porque quando um leproso se aproximava, ele precisava gritar por 3 vezes, tocar um sininho e gritar por 3 vezes: afastem-se de mim, porque eu sou impuro. Por 3 vezes. Então eu já posso imaginar essa multidão correndo, essa multidão pensando o que esse homem está fazendo, e ninguém podia se aproximar. É como esse tempo de distanciamento que nós estamos vivendo, de um leproso precisava de 2 metros de distância. Era interessante que alguns rabinos mais radicais, eles não comiam nem o ovo que tinha sido comprado na rua por onde um leproso tinha passado. Para a gente entender a gravidade dessa doença e a gravidade da impureza que ela trazia. Então vai dizer a palavra de Deus, quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o acompanhavam. Nisso, um leproso. E o que é esse leproso? O que era a lepra? Até hoje, o que é a lepra? Hoje essa doença já foi erradicada, graças a Deus. Mas no período bíblico não. Então era uma doença terrível. É muito interessante porque o evangelista Lucas vai falar dessa mesma passagem de Mateus, só que ele vai acrescentar dizendo que esse homem estava coberto de lepra. E esse coberto de lepra para dizer que todas as partes do corpo desse homem tinha lepra. Ou seja, é para mostrar a gravidade dessa doença. Porque haviam vários tipos de lepra. Aqui esse homem, segundo o Evangelho de Lucas, ele era coberto de lepra. E o que era a lepra? A lepra, ela começava por uma insensibilidade na pele. Então a pessoa ficava insensível tanto ao frio quanto ao calor. E devido a essa insensibilidade, as pessoas se machucavam sem perceber que estavam se machucando. Além da insensibilidade, então a pessoa encostava no fogo, queimava, mas ela não sentia. Ela encostava naquilo que era frio demais, queimava, mas ela não sentia. Além da insensibilidade, ela trazia grandes lesões na pele. Depois das lesões vinham os nódulos. Depois dos nódulos, grandes placas, sangramentos no nariz, trazia a perda dos cílios e das sobrancelhas, e a partir da queda dos cílios, dos pelos, começavam as deformações nas mãos, nos pés,
no rosto e em todo o corpo. Quando Lucas vai dizer que esse homem estava coberto de lepra, Lucas está dizendo que todo o ser daquele homem estava coberto de úlceras. Ou seja, já o homem se transformava numa massa de úlceras. Ele ia perdendo a sua forma humana, a sua forma do corpo humano, e começava sangramentos pelo nariz. As mãos, os tendões se repuxavam e as mãos começavam a se tornar como garras, porque os dedos iam se repuxando. Os ferimentos nas extremidades do corpo. Aí começavam as mutilações e começava também era preciso as amputações do corpo. Amputavam os dedos das mãos e dos pés, amputavam as mãos e amputavam também os próprios pés. Então era uma doença. Flávio Joséfo, que é um grande historiador na Sagrada Escritura, lá do século I, vai dizer que a lepra transformava o homem numa ruína. Era um morto-vivo, era considerado um cadáver. Por isso que era a segunda maior impureza, era o leproso, porque era um cadáver que andava. O morto, uma vez que alguém morreu, ele era enterrado e a impureza acabava ali. O leproso não. O leproso era como um cadáver que seguia as pessoas. E era a única doença na Sagrada Escritura que separava o doente daquelas pessoas que ele mais amava. Então separava das suas famílias, separava dos seus amigos. Era uma doença que levava o homem à sua própria ruína. E ninguém, aquilo que Isaías vai dizer sobre o servo sofredor, que ninguém conseguia olhar para o servo sofredor, porque ele tinha se tornado uma figura, uma massa, uma pessoa toda deformada, e que as pessoas passavam e viravam o rosto, não conseguiam olhar para aquele homem. Assim também era o leproso. Era um homem completamente deformado e as pessoas corriam. Alguns rabinos, além de não comer nada comprado nas ruas onde um leproso havia passado, quando um leproso se aproximava, tocando o seu sino e gritando por 3 vezes que ele era impuro, os grandes rabinos pegavam pedras e apedrejavam os leprosos para que eles se afastassem. Imagina a situação de um leproso. Imaginemos o que era essa doença. Então agora nós entendemos essa multidão. Quando de repente Jesus desce da montanha, do Monte das Bem-aventuranças, você que me acompanha em casa, é o Senhor dizendo para você, que o que Ele fez por aquele leproso que nós já vamos ler, Ele quer fazer por mim e por você hoje. Então nós vemos a lepra destruindo completamente, aquele homem cheio de úlceras, deformado, e o interessante que alguns estudiosos dizem, que o leproso ele tinha um olhar fixo, porque o olho já ficava com problemas também da doença, uma respiração difícil, havia úlcera nas pregas vocais, então ele falava com dificuldade, e mais, os olhos ficavam como olhos de fantasmas, olhos arregalados e que não deixava de ficar fixo nas pessoas, então causava medo nas crianças, causava medo nos adultos, causava medo em todos. Então aqui o evangelista faz questão de dizer que Jesus estava vindo com uma multidão, porque essa multidão se dispersou. Quando esse leproso foi chegando e tocando o seu sino e gritando, afastem-se de mim, eu sou impuro, ele já se preparou para ser apedrejado, porque Jesus era considerado um grande mestre, um grande rabino. Ele estava pronto para ser apedrejado, ele estava pronto para ser humilhado, ele estava pronto para que, quem sabe, Jesus dissesse, fique a 2 metros de mim, porque você é um leproso e não pode se aproximar. Ele estava pronto para ser apedrejado por aquela multidão que não queria ficar contaminada. Essa doença, para a gente entender o gesto de Jesus, porque olha o que diz a palavra, nisso um leproso se aproximou. A multidão com Jesus e um leproso se aproxima. Na cultura bíblica, essa doença é chamada de Tissaraat no hebraico. E o que significa essa palavrinha? Tissaraat. Ele gritava, eu sou um impuro, porque eu tenho essa doença chamada Tissaraat.
Essa palavrinha significa desonra, vergonha e desgraça. Esse homem que se aproximou de Jesus, esse homem que veio gritando impuro, era um homem que estava na desgraça, a sua honra havia sido roubada, era um homem envergonhado, desonrado, porque ele perdeu a sua honra, perdeu até a forma humana. Era como um monstro, causava medo nas crianças e nas pessoas. Então perdeu a sua honra, a sua dignidade como homem, como filho de Israel, como filho da promessa. Não podia frequentar a sinagoga, não podia ir no templo. Um homem completamente separado da sua casa. Então um homem que perdeu a honra, um homem envergonhado porque já não se reconhecia mais. Olhava para suas mãos em formas de garras. Um homem completamente deformado, desfigurado na sua beleza, naquilo que Deus pensou sobre ele, porque a Sagrada Escritura vai dizer que nós fomos modelados à imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu tudo e caiu na desgraça. Porque além de tudo isso, e eu vou explicar o que era a lepra, a doença da lepra na cultura bíblica. Além da dor física, além de sentir os seus membros sendo amputados, além de ver o sangue escorrendo e de ver as úlceras, permitindo com que as úlceras vazassem um líquido que fedia, além dessa dor física, esse homem deveria habitar em lugares desertos. Imaginemos um pai de família, ou uma mãe, sendo separada dos seus filhos porque estava com lepra. Ou um pai que, porque ficou doente, perdeu o seu trabalho, teve que sair de casa. Além da dor física, era uma dor moral, de ser separado dos seus filhos, separado da sua casa e morar nos desertos. A palavra de Deus no livro do Levítico vai dizer que era preciso que os leprosos morassem no deserto, sem saber se os filhos tinham o que comer, sem saber o que a mulher tinha para dar aos filhos de comer. Então era um sofrimento muito grande, ser retirado da família, da cultura, um sofrimento moral. Então, sofrimento físico, sofrimento moral, porque era separado da sua casa, e além do sofrimento espiritual, porque na cultura bíblica os rabinos ensinavam que a lepra era o resultado do pecado. De que pecado? O pecado de calúnia e de maledicência. Então quando se olhavam para um leproso, quando as multidões olhavam para um leproso, além de ver a sua dor física e moral, ele ainda era julgado como um caluniador e um maledicente. Porque os rabinos diziam que o que o pecado faz na alma, o que a lepra faz no corpo, é o que o pecado faz na alma. Então o corpo de um leproso era considerado um cadáver, vai dizer esse historiador Flávio Joséfo. Era o sofrimento espiritual, além da humilhação de ter que gritar: eu sou um leproso, afastem-se de mim. Imaginemos essa multidão fugindo, mas esse leproso se aproximou, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, sem medo de ser apedrejado, porque quando ele viu Jesus, era a sua última chance. Ele é a solução, Ele é a resposta que eu preciso. Ele virá em meu socorro, me tirando, me devolvendo, a honra que eu havia perdido pela doença. Ele vai me tirar dessa desgraça que a doença me colocou, e Ele vai devolver aqueles que eu perdi. Ele vai me devolver a honra, Ele vai me tirar dessa vergonha, Ele vai devolver o que eu perdi. E o interessante é que Jesus estava vindo do Monte das Bem-aventuranças e indo até Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa cidade da consolação. E consolar no hebraico significa devolver para a pessoa o que ela perdeu. Jesus estava descendo do monte para ser na vida desse leproso um consolador. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, o Senhor está descendo do monte das bem-aventuranças para ser o seu consolador.
Ele quer devolver para nós a honra que perdemos por causa dessa lepra. Devolver para nós a graça que perdemos porque caímos na desgraça. E nos tirar da vergonha, cobrir a nossa vergonha, como Adão foi coberto pela graça, como Jesus nu na cruz cobriu o homem novamente, cobriu a nossa vergonha. Jesus vem devolver a esse homem aquilo que a lepra roubou. E o mais interessante do texto bíblico, que esse homem então vai, se aproxima de Jesus, cai de joelhos. O cair de joelhos na Sagrada Escritura significa ele caiu sobre ele mesmo. Ele caiu sobre os seus joelhos, como se colocasse a boca no chão e dissesse para Jesus: Tu és a minha única chance. Senhor, não tenho o que fazer, eu já estou vivendo como um cadáver. As pessoas me tratam como um cadáver, eu já não sei mais o que fazer. Eu já perdi aqueles que eu amava, os meus filhos estão passando fome, porque a minha esposa já não pode trabalhar. Eu vejo os meus filhos sofrendo, eu não posso entrar na cidade, eu não posso entrar no templo, eu vejo o meu corpo me conduzindo para a própria morte. Senhor, eu estou caindo sobre aquilo que sobrou de mim. Agora vem a resposta de Jesus no texto bíblico. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Ele caiu sobre si, caiu no chão, diante dele, diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Esse homem não pediu simplesmente a cura da lepra. Esse homem disse: me tire dessa impureza que a morte está causando em mim. Eu já não me reconheço e as pessoas não me reconhecem. Olha o que diz a Sagrada Escritura para você hoje, nesse domingo de ressurreição. A resposta de Jesus foi: Jesus poderia ter dito: fique 2 metros de mim, porque era próprio da lei. A multidão poderia estar com pedras nas mãos para afastar o leproso. Os rabinos poderiam estar com nojo daquele leproso, porque não comiam nem um ovo comprado na rua por onde um leproso passou. Mas Jesus fez diferente. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Esse gesto de Jesus de estender a mão é para cumprir o profeta Isaías no capítulo 59, que diz que a mão de Deus não é curta para nos abençoar. Então Jesus estende a mão para dizer: meu filho, a minha mão não é curta. Da mesma forma que um dia o meu pai estendeu a mão sobre a argila para recriar, modelar o homem, construir o homem à sua imagem e semelhança, eu repito as obras do meu pai, porque eu só faço o que vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço meu pai dizer. Então eu repito aquilo que o meu pai fez. Eu estendo a minha mão, porque a minha mão não é curta demais para abençoar e te fazer de novo. Mas Jesus, além de estender a mão, Jesus fez aquilo que é impensado na Sagrada Escritura. É um escândalo na Sagrada Escritura tocar um leproso. Jesus toca esse homem para dizer: eu não tenho vergonha de você. Jesus tocou esse leproso para dizer: eu não tenho nojo de você. Eu sei o que você se tornou, uma bola de úlceras, sangrando. Eu vi que os seus membros já estão sendo amputados. Eu estendo a minha mão, toco em você, e pela mesma palavra que recria todas as coisas, Jesus disse: eu quero ser purificado. O original grego não traz assim como está traduzido no português. O original grego diz: ser feito limpo. Ser tu feito limpo. E o que significa isso? Eu te faço de novo, eu te recrio. Da mesma forma que Jesus fez com aquela mulher que foi pega em flagrante delito de adultério, Jesus desceu, tocou no pó e escreveu no chão
A Bíblia diz que Jesus fazia traços no chão. Certa vez eu orava e perguntava ao Senhor, o que o Senhor escrevia naquele chão? E o Senhor me disse, eu escrevia, eis que faço novas todas as coisas. É isso o que o Senhor fez por aquela mulher, o Senhor fez por esse leproso. Sê tu limpo, sê tu feito limpo, eu te faço novamente, de uma forma purificada, limpa, eu te tiro da podridão do sepulcro e te dou uma vida nova. E aquele homem se viu limpo, purificado da sua lepra. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela rede Século 21, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, você que nos acompanha, quem sabe, no seu tablet, no computador, na televisão ou pelo próprio celular, hoje a ordem do Senhor para a sua vida é: sê tu feito limpo, eu te faço de novo, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Mesmo que você se olhe hoje no espelho e veja todo o seu ser, a sua alma deformada pelas escolhas erradas, mesmo que você veja o seu corpo padecendo por tantas escolhas erradas, situações difíceis, doenças, medo, seja o que for, o Senhor hoje está estendendo a sua mão e dizendo: a minha mão não é curta demais para te fazer de novo. Enquanto as pessoas pegam pedras para te afastar porque tu és um leproso, o Senhor está dizendo: eu estendo a minha mão para te remodelar e te dar uma vida nova. O interessante desse texto bíblico é que esse homem, além do sofrimento físico, além do sofrimento moral, além do sofrimento espiritual de ser julgado um caluniador e um maledicente, eu não sei se você reparou, mas a Bíblia diz: nisso um leproso se aproximou. A Sagrada Escritura não fala o nome do leproso. E por que não fala? Se Jesus nomeou 12 discípulos, se Jesus falou o nome de tantos, se a Bíblia fala o nome de tantos, mas aqui esse homem não tinha nome. Ele perdeu completamente a sua dignidade, que ele já não era nem reconhecido como pessoa. Ele perdeu a sua própria identidade, não tinha nem nome, e passou a ser chamado de leproso. A lepra definia a sua própria vida. A lepra definia quem ele era. A lepra o determinava. Quem é aquele homem? É um leproso. E na nossa vida, quantas coisas ainda nos definem? Como pecador, leproso, caluniador, maledicente, aquele já não tem mais jeito. Humanamente, quando se olhava para aquele leproso, ele não tinha mais jeito. Vem aqui, frater, por favor, Gabriel. Aquele homem caiu aos pés de Jesus. Você vai ser o leproso, tá? Você já não se chama frater Gabriel, mas agora é o leproso. Vai, cai de joelho, leproso. Isso. Aquele leproso caiu pronto para ser apedrejado. E era próprio da cultura, 2 metros de distância. Ele se aproximou, mas quando a Bíblia diz que ele se aproximou, na verdade, quem o aproximou foi o próprio Jesus. Enquanto nós rezávamos para esse evento, o Senhor dizia para nós que Ele estava encurtando as estradas. Ele estava encurtando a distância entre o homem e Ele. A distância imposta pela doença, a doença determinou 2 metros de distância. Esse homem se aproximou com o cabelo desfeito, porque era próprio dos leprosos, cabelo desfeito. Isso, vamos atrapalhar mais um pouquinho. Isso. Cabelo desfeito, a barba também toda bagunçada. A sua pequena não dá, deveria ter chamado outro irmão, né? A barba bagunçada, e o bigodinho aqui deveria ser coberto com um band-aid, alguma coisa que tampasse o lábio superior, para mostrar realmente, ou seja,
é igual as nossas máscaras, né? Então tampando aí a boca para dizer, somente os cadáveres eram cobertos em faixa. O leproso não estava coberto totalmente de faixas, mas a boca estava coberta para dizer, você já começou o seu processo de ruínas, você já começou o seu processo de morte, você é um cadáver que anda por aí. Só que o que Jesus faz? Esse homem caiu de joelhos, se queres, pode purificar-me. Jesus estende a mão, e a mão de Jesus faz com que ele se aproxime daquele homem, e para escândalo da multidão, o que ele vai fazer? Porque todos que tocassem num leproso ficavam impuro, e era isso que Jesus queria. Todos que tocassem num leproso ficava leproso, ficava impuro. Foi esse gesto que Jesus fez, ao tocar naquele homem leproso, sem nome, sem identidade, sem dignidade, desgraçado, aquele homem com a tissaraat no hebraico, Jesus assume para ele aquilo que aquele homem tinha. A sua impureza, meu filho, eu vou carregar sobre o meu corpo, ao ponto do profeta Isaías, no capítulo 53, dizer que Jesus não tinha, falando do servo sofredor, claro, dizendo que Jesus não tinha aparência humana, ou seja, ele ficou leproso no lugar daquele leproso. Jesus no alto da cruz estava como um leproso, deformado no seu corpo humano, deformado, completamente desonrado. A própria cruz, que era maldição no Antigo Testamento, Jesus foi roubado na sua dignidade para nos devolver a dignidade. Jesus foi desfigurado para nos transfigurar. Ao tocar naquele homem, Jesus diz, eu te faço de novo e me coloco no teu lugar. Porque eu sou Cafarnaum, eu sou a vila da tua consolação, eu venho devolver para você aquilo que você perdeu. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, você que nos acompanha aí na sua casa, eu estou falando para você, Jesus hoje está estendendo a mão e dizendo, repito a palavra de Deus em Isaías 59, para dizer que a mão dele não é curta para nos alcançar. Ele está nos tocando e se colocando no nosso lugar. E aquele homem foi completamente purificado. Imagina aquele homem se levantando, se olhando, e Jesus ainda vai dizer para ele assim, vai mostrar-te ao sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia, frata? Que agora você já tem nome, já não é mais um leproso. Quando o leproso que estava curado ia até o sacerdote fazia um gesto profético que nos preparava, sem eles saberem, eles faziam um gesto que nos prepararia para a vinda de Jesus. O sacerdote pegava 2 pombas, matava uma, misturava o sangue daquela pomba na água, porque a aspersão feita no corpo do leproso seria uma aspersão feita com sangue e água. O que saiu do coração de Jesus na cruz? Sangue e água. Depois o sacerdote soltava a segunda pomba para dizer que aquele homem estava livre. E a unção que ele fazia de aspersão do sangue e água era nas extremidades do corpo em forma de cruz. Então ele ungia a fronte, ungia os pés e ungia os dedos. Nesse pequeno gesto, o sacerdote estava dizendo, é pela cruz que a lepra será crucificada. É pela cruz, pelo sangue e água que o homem será refeito. Hoje eu estou dizendo para você, meu irmão, obrigado. Você já não é mais um leproso. Você já tem nome. E o seu nome foi redimido na cruz de Jesus. É pelo sangue e água que nós somos lavados, purificados da nossa lepra. Quando Jesus diz, sê tu feito limpo, Jesus está dizendo, eu derramarei o meu sangue e água do meu coração para te devolver a liberdade. E eu fico imaginando esse homem, uma vez que foi até o sacerdote, foi ungido em forma de cruz. Esse homem voltou para casa e disse, agora eu já posso voltar para minha casa, porque aquilo que me condenava, aquilo que me determinava, aquilo que destruía a minha vida já não me destrói mais. Eu encontrei alguém que teve a coragem de me tocar. Eu encontrei alguém que foi a resposta para a minha dor. E uma lepra, ela poderia chegar à morte. Um leproso vivia 9, dependendo da lepra. Como Lucas vai falar que ele estava coberto de lepra, ou seja, o coberto de lepra vivia menos tempo.
Então era anos de sofrimento, 9 ou 20 anos de sofrimento. Esse homem que já não suportava mais a dor, já não tinha mais nome, era considerado um desgraçado porque era um caluniador, era um pecador. Jesus se colocou no lugar dele. Meu irmão, minha irmã, eu me aproximo de você aqui por essa câmera para dizer a você: há chance para você, há esperança, porque nesse dia Jesus estendeu a mão, o tocou e disse: eu quero, fica limpo. Vamos repetir juntos, diga comigo essa palavra de Jesus. Jesus estendeu a mão, mas aumenta o volume da sua voz, vai ficando de pé. Diga comigo: Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Tocou naquele homem. Tocou naquele homem. E disse: eu quero. E disse: eu quero ser purificado. ser purificado. Diga comigo mais uma vez: Jesus Jesus está estendendo a mão sobre mim. está estendendo a mão sobre mim. Está me tocando Está me tocando. e dizendo para mim. Dizendo para mim. Eu vou contar até 3, você diz o seu nome. 1, 2, 3. Você que está em casa também, diga o seu nome. Vou contar de novo. 1, 2, 3. Padre Eduardo, eu quero ser purificado. Ser tu feito novo. Ser tu feito limpo. Se tu feito limpo, Eu te tiro do sepulcro. eu te tiro do sepulcro. É isso que o Senhor fez por esse leproso, que deixou de ser leproso. Nós estamos deixando a nossa lepra, porque Jesus está tocando em nós. Senhor, eu estou pedindo: estenda a tua mão sobre nós. Alcança-nos com a tua mão. Alcança-nos, Senhor. Alcança essas pessoas que estão em casa. O Senhor está me mostrando uma pessoa num leito, na sua cama, doente. O Senhor me diz que você tem câncer. O Senhor me mostra você é uma mulher já sem cabelo por causa da quimioterapia. O Senhor está dizendo: minha filha, a minha mão não é pequena demais, estreita demais, a minha mão não é curta demais para chegar até você. A minha mão não é curta demais para te abençoar e tirar do seu corpo essa lepra que está te matando. Tirar de você essa doença que está te matando. Nós estamos orando, Senhor. Nós estamos pedindo. Nós estamos caindo aos teus pés e pedindo: cura-nos, Senhor Jesus. Você que está em casa, coloque a sua mão na parte enferma do seu corpo. Eu estou pedindo a Jesus agora milagres, porque Ele é o mesmo. O que nós acabamos de proclamar está acontecendo agora. O que nós acabamos de proclamar está acontecendo, porque Deus não brinca conosco, Deus não brinca com você. A palavra de Deus diz: nisso um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele. Senhor, são tantos os doentes que estão se aproximando de ti agora, e eu estou pedindo, o livro da sabedoria, Senhor, diz que a tua palavra cura tudo, e tu és a palavra, Senhor, que se fez carne. Tu és a palavra que nos convida a entrar na tenda contigo e derrama sobre nós o teu poder curador. Vem, Espírito Santo, tu que tiraste os apóstolos do sepulcro, tu que devolveste, Senhor, tu que devolveste a coragem, a ousadia, a possibilidade aos apóstolos. O cenáculo tinha se transformado num sepulcro e o teu Espírito os tirou de lá. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos rouba de nós mesmos, tudo aquilo que nos rouba das pessoas que amamos. Vem, Espírito Santo, e lava-nos. Ó sangue e água que brotaste do coração de Jesus. Senhor, unja-nos, tu és o sumo sacerdote. Unja as nossas extremidades, Senhor. Unja a nossa fronte, os nossos pés. Unja a nossa cabeça para que ela pense como tu. Unja os nossos pés para que eles caminhem nos teus caminhos. Unja as nossas mãos, Senhor, para que possamos fazer as tuas obras. Eu estou pedindo, Senhor Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito. Seja alcançado por essa oração. Seja alcançado pelo poder de Deus.
Seja alcançado por essa palavra profética. Seja alcançado, meu irmão. A mão de Deus não é curta para chegar até você. Seja alcançado pelo poder do Espírito de Deus. Cantemos. Jesus, meu Salvador, cante isso, Jesus. Jesus, purifica-me, purifica-me, Jesus. Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Como no seu coração cante. Jesus, purifica-me, purifica-me. Os instrumentos, Jesus. Jesus, meu Salvador.